Saudações a todos deste 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira. Me chamo Fábio Marconato e vou falar sobre o meu trabalho, que tem relação com a pesquisa de mestrado, e o título: O Espiritismo e o conceito de espírito segundo a interpretação espiritual especulativa. Neste trabalho, eu tento trazer um pouco do que seria a concepção de espírito para o espiritismo, Um ponto a ser destacado nesse trabalho, que é um pouco conciso, para apresentação nesse congresso, só para demonstrar um pouco da pesquisa, o que podemos talvez perceber de uma maneira clara, que bem generalizada, que pode assim haver uma certa divisão ou separação entre pensamentos dos filósofos, dos sistemas filosóficos, que no final das contas eles podem se separarem, entre aqueles que acreditam numa vida após a morte, e aqueles que acham que não há sequência dessa nossa consciência, que na verdade a consciência ela acaba sendo produto do funcionamento do corpo. Levando isso em consideração, tentando talvez trazer luz nesse sentido, aí traríamos o espiritismo, a baila, porque o espiritismo e não outra religião ou outra filosofia religiosa, Porque no caso do espiritismo ele veio logo na esteira do século 1800, Ele é de 1857, mas sofreu uma influência muito grande do positivismo de Auguste Comte, que busca os fatos reais das coisas, da ciência dele muito baseada naquilo que poderia ser observado, comprovado, reproduzido, E Allan Kardec, que é o compilador desse sistema filosófico que é o espiritismo, ele seguiu à risca essas, ou pelo menos fez dentro do possível, Ele seguiu essas diretrizes científicas da época, para comprovar aquilo que ele estudava, E para fazer um resumo bem simples, do que se trata no final das contas, em meados de 1800, um pouco da década de 1850, começou a haver alguns fenômenos na Europa, que ficaram conhecidos como mesas girantes. Pessoas se reuniam, em reuniões de lazer, de curiosidade, até virou um divertimento para observar que havia o que a gente poderia chamar hoje, de telecinese, que é um termo usado mais em parapsicologia, mas seria a movimentação espontânea de objetos, e de maneira que
os próprios objetos acabavam se comunicando, né? No caso de uma mesa, ela levitava e pancadas ocorriam, barulhos de pancadas ocorriam, e depois começou a se estabelecer comunicação no, com essas mesas, né? Por exemplo, uma batida para sim, duas para não, etc. Uma determinada quantidade de batidas significaria uma letra, e assim foi desenvolvendo comunicação. E Allan Kardec foi convidado para conhecer, né, participar desses eventos, e aí ele começou a ver que havia respostas, né? Aí ele começou a elaborar perguntas de profundidade filosófica, né? E científica até. E recebia respostas da profundidade adequada à pergunta que foi feita. E aí ele começou a suspeitar que haveria uma inteligência por trás daquele fenômeno, daqueles fenômenos, né? E continuando a investigação com essa forma de comunicação, inclusive melhorando o sistema até chegar na psicografia, que ficou muito conhecida aqui no Brasil através do Chico Xavier, né? Ele chegou a um resultado que realmente existem consciências, né, que aqui eu diria entre aspas, né, ocupam um outro lugar no espaço, né, do que nós, né. Há um problema às vezes porque a gente pensa muito em localidade, né. A gente acha que tem que ter um lugar onde a nossa consciência possa ocupar depois da morte, né? Mas isso é uma discussão que a gente pode elaborar em outra oportunidade. Mas o que fica, né, dessas experiências que o Kardec fez foi exatamente o que ele considera como a comprovação que a nossa consciência sobrevive à morte, né? E ele chamou, né, essas consciências de espíritos, né? E ele usa os termos, né? Espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. E aqui já começando a explicar os termos e os conceitos para o espiritismo, né? Do que seriam os termos espírito, né? Espírito com minúsculo, né? Kardec considera como espírito, considera como um princípio inteligente. E espírito com maiúsculo seria a individuação desse princípio inteligente. E isso tem uma correlação muito interessante com a filosofia de Hegel. Há um desdobramento também desse conceito que para o espiritismo essa individuação do princípio inteligente ou um eu singular, no caso, ele vai progredindo à medida em que ele tem as experiências através das encarnações. Ou seja, num ciclo de nascimento, desenvolvimento na matéria, morte e depois renascimento, o espírito ele consegue progredir. Numa visão hegeliana, e principalmente se a gente levar em consideração como que Hegel expõe o sistema dele na enciclopédia, né? A gente pode entender que há uma progressão dos conceitos, né? Então, os conceitos eles vão se derivando uns aos outros. Então, essa relação do espiritismo com o progresso
do próprio espírito, né, pode significar também que à medida que esse eu singular, esse princípio individuado, se é que a gente pode expressar assim, né, ele vai acessando os conceitos, ou ele vai aprendendo os conceitos que não são mais do que derivações do conceito que ele vivencia no momento, né? E segundo a interpretação espiritual especulativa, né, que é a interpretação que o professor Ricardo Tassinari ele apresenta do Hegel, né, nos traz assim alguns princípios interessantes que dado o tempo que a gente tem para expor, eu selecionei 3 princípios da interpretação espiritual especulativa, que a partir de agora vou chamar só de IEE, para demonstrar que segundo a visão da IEE, é possível a gente dar bases filosóficas ao espiritismo, né? E pode ser também que o espiritismo, por ter se aprofundado num aspecto, né, ele pode complementar o sistema hegeliano, né? E aqui eu vou ler três desses princípios, né, da IEE, que eu numerei de 4, o quarto, né, diz que existe uma progressão lógica conceitual na exposição enciclopédica, de tais conceitos e razões gerais, ou seja, a progressão da exposição enciclopédica se dá do ponto de vista lógico. Quinto, para um eu singular que busca compreender a ideia da filosofia, o espírito absoluto, tal reconhecimento dela pode se dar também temporalmente e historicamente, e não apenas logicamente, na medida em que ele vai seguindo temporalmente o próprio encadeamento lógico dessas razões. Porém, na e para a ideia da filosofia, espírito absoluto, tais conceitos e razões que levam a ela e tal encadeamento já estão realizados. Embora a progressão se mostre também como uma verdade histórica, na própria história da filosofia, sua base e sua demonstração são lógicas, e não uma generalização por indução de uma história não factual, mas interpretada, e que se torna insustentável, pois se comete uma falácia de petição de princípio. Sexto, tais conceitos e razões são, pois, efetivamente os conceitos e as razões pelos quais se conhece a ideia da filosofia espírito absoluto. E, portanto, são os próprios conceitos e razões pelos quais a própria ideia da filosofia espírito absoluto se reconhece, em si, por si e para si. Então, a gente pode dizer que segundo esses princípios, há uma progressão lógica temporal, no sentido de que o encadeamento lógico, ou seja, a correlação hierárquica necessária entre os conceitos, não está subordinada ao tempo, pois se dependesse do tempo para se efetivar, a própria relação lógica não poderia existir, já que não haveria o próximo degrau a ser desenvolvido. De modo que se pode afirmar que sem uma progressão lógica já efetivada no todo, o próprio tempo não seria progressivo. Por isso que se pode dizer que a progressão lógica não depende do tempo, já estando efetivada do ponto de vista do espírito absoluto. Porém, para uma consciência individual, ou um eu singular, é uma progressão temporal, pois para esse eu, o desenvolvimento dos conceitos obedece ao ritmo de apreensão de cada conceito. Depois dessas considerações, né, aí, analisando
a conclusão que o Espiritismo chega, né, da evolução desse princípio individuado, né, o princípio inteligente individuado, ou um eu singular, né, ele se desenvolve segundo uma progressão já efetivada. E a cada conceito alcançado, né, nessa progressão, significa que esse eu singular, ele como que ele deu o próximo passo num degrau de uma escada que já estaria lá, né? E pegando um exemplo que Kardec usa muito, né, que ele diz que é o fim, né, o objetivo dessa escada, né, dessa progressão, que seria o aprimoramento moral do espírito, né? Então a gente pode fazer uma relação que, por exemplo, quando o espírito ainda é imaturo, ele não tem empatia, ou ele não consegue se colocar no outro, e ele vai agir de uma forma um pouco mais egoística. E à medida que ele vai se desenvolvendo moralmente, ele vai tendo mais empatia e vai aprendendo a se colocar no lugar do outro, né? Isso obedece tanto aos ensinamentos cristãos, né, que Hegel apreciava bastante, né, mas também ele segue, por exemplo, se a gente imaginar aqui no espírito objetivo, quando Hegel fala da família, da sociedade civil e do Estado, do ponto de vista do eu singular, a gente pode dizer assim que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque podemos assim dizer, é lógico que brevemente, devido ao tempo que a gente tem, né, que quando Hegel fala que dentro do Estado está um princípio os princípios anteriores, né, inclusive da família, a gente pode dizer que o Estado seria uma grande família, onde cada membro enxergaria no cada indivíduo, né, enxergaria no outro indivíduo uma pessoa da própria família. Então, haveria essa sociedade fraterna realmente, né, tendo atingido esse conceito. Então, essa é uma correlação muito interessante da análise dessa progressão, que seria moral, né, dentro tanto do espiritismo como da filosofia hegeliana, né? E segundo a IEE, depois, como na pesquisa eu vou desenvolver melhor, né, uma das interpretações possíveis da filosofia hegeliana é que nós somos e estamos e nos desenvolvemos dentro do pensamento divino, né, do pensamento de Deus. Ou no caso da ideia, da filosofia, do espírito absoluto, tá? Desse grande absoluto, né, que foi a busca de Hegel, né? E se há essa progressão moral, então Deus haveria de ter uma moralidade, né, ou conhecer a moralidade de alguma forma, de maneira que aí sim a gente poderia afirmar que essa ideia da filosofia, o espírito absoluto, ele se corresponde ao Deus cristão nesse sentido, né? Entre outras coisas, né? De qualquer forma, foi toda essa exposição muito breve. Devo pedir desculpas pelos conceitos pobremente apresentados ou desenvolvidos aqui, em função do tempo, né?
Mas pelo menos para expor de uma maneira bem breve, e depois tentarei justificar, né, que há sim uma possibilidade de haver um complemento do espiritismo com uma filosofia neo-hegeliana, né, que seria a IEE, e de outra forma o espiritismo pode trazer alguns conceitos que ele pode complementar aquela exposição enciclopédica de Hegel, né, posto que não houve tantos aprofundamentos, né, em todos os setores, porque seria humanamente impossível para uma pessoa só, né? Então, por hora é isso, me despeço e agradeço a paciência. Até mais.